Meio-dia, 44 minutos em Belo Horizonte, com a cadeia de valor da indústria mineira e brasileira afetada pelo tarifaço dos Estados Unidos. A Confederação Nacional da Indústria promove uma viagem, uma missão empresarial ao Washington, nos Estados Unidos, na quarta e quinta-feira. Entre os representantes integrantes desta missão está o presidente da FIENG, Flávio Roscoe, que está com a gente aqui na ponta da linha para falar sobre essa missão. Olá, Roscoe, boa tarde, seja bem-vindo à 98 News. Boa tarde, é um prazer estar aqui no Meio Dia em Pauta na 98 News. Roscoe, estamos falando sobre esse tarifaço há um bom tempo e essa tentativa de diferentes setores aqui da economia brasileira e de Minas para reverter esse cenário. Nessa ida agora aos Estados Unidos, quais as principais reivindicações vocês vão apresentar às autoridades por lá? O nosso principal objetivo é discutir com a delegação privada nos Estados Unidos, né? A gente não está com tanto foco na área pública. Por quê? Porque é o privado lá que pode fazer pressão sobre o governo americano efetivo para que a gente consiga flexibilizar, pelo menos, alguns produtos com relação ao tarifaço. Então, na verdade, o nosso foco principal nessa missão é discutir com o setor privado americano, com os parceiros das empresas brasileiras, estratégias em comum para mitigar a crise. Flávio, duas perguntas numa só. A primeira, vocês já devem ter aí um termômetro de como está esse setor privado e como eles recebem essa questão das tarifas. Então, qual é esse termômetro? Como é a receptividade do setor privado americano para receber essa conversa? E se esses efeitos serão imediatos na medida em que os americanos, o setor privado pode fazer pressão sobre as autoridades americanas? É isso, porque nós fazemos pressão aqui, né, no Brasil. E são justamente os empresários americanos, os clientes americanos, que têm poder de pressão sobre o governo americano. Não adianta empresário brasileiro ir lá pedir, não é o que vai mover o governo americano. Então, nosso objetivo é fazer com que os empresários americanos o façam unidos, né? Hoje eles já fazem, um ou outro faz isso, mas estão fazendo de maneira muito segmentada. Então, nosso objetivo é criar um grupo coeso ali entre os dois países de pressão em ambos os governos, né? Tanto no governo americano quanto no governo brasileiro. Lembrando que se a gente não reduzir ali o ritmo de ameaças, dificilmente a gente vai ter um clima que vai ser interessante para a nossa sociedade e para a sociedade americana. Que produtos da economia mineira exportados aos Estados Unidos recebem uma maior aceitação para essa pressão que pode ser feita em cima do governo federal americano? Paulo, a gente entende que aqueles segmentos que têm uma maior participação percentual no consumo americano são os que fazem com que os empresários americanos estejam mais inclinados a fazer uma pressão sobre o governo americano, ou seja, aqueles segmentos em que há uma maior dependência, não necessariamente com relação ao volume de comércio, né? Você pode ter um volume de comércio num determinado setor bom, mas representar 5% da compra daquele produto. E você pode ter um volume, às vezes, até um pouco mais baixo, mas que o Brasil representa 30%, 40%. Então, esses setores em que o Brasil é mais representativo são os setores mais propensos a estarem sensíveis aí aos nossos pleitos. Roscoe, e essa missão acontece em paralelo a uma audiência pública sobre a investigação contra o Brasil. Você até citou um pouco sobre esse clima, né, essa tensão, inclusive, entre governos. Isso representa alguma dificuldade extra para essas negociações ou pode ser uma oportunidade para a comitiva apresentar os argumentos diretamente a quem toma a decisão? Não, a comitiva também vai apresentar os argumentos e elementos na defesa do processo do Brasil no 301. Lembrando que a CNI contratou um escritório lá e vem fazendo um trabalho, a própria FIENG já deu suas contribuições e também nós vamos aproveitar o momento lá para discutir com os investigadores sobre o tema. Na vinda do presidente Lula, agora recente, a Belo Horizonte, a região metropolitana, houve uma conversa sua com ele. Como é que é a aceitação do governo federal nas reivindicações que os setores produtivos têm feito com tanta frequência? Olha, novamente a gente bateu na tecla do antidumping, né, que é uma prática desleal de comércio que o Brasil deve coibir.
Nesse momento específico, ele está proliferando, né? E a gente veio pedir que o governo tenha celeridade em analisar os processos. Lembrando que são processos técnicos, isso não é proteção comercial, é um processo de investigação para ver se há efetivamente prática desleal de comércio e aí punir as empresas que estão praticando essa prática desleal de comércio. A gente veio pedir ao governo que dê celeridade a esse ponto. O presidente falou que encaminhar para o Alckmin. Nós estamos aguardando aí, por parte do MDIC, uma sinalização mais razoável. Nas minhas interlocuções com o próprio MDIC, eles falaram que estão reforçando a equipe, mas por enquanto o tempo de resposta ainda não é o tempo de resposta que a gente considera adequado, sabe? Rosco, e além dessa reversão da tarifa, que é a grande pauta de vocês nesta missão desta semana lá nos Estados Unidos, tem outros objetivos de longo ou médio prazo dessa missão também, buscando aí a garantia de uma expansão, por exemplo, da indústria mineira ou um melhor trâmite junto ao mercado americano? Não, sempre é um momento para estreitar, mas efetivamente não é o foco da missão. O foco da missão é tratar da crise aguda que nós estamos agora e desenvolver estratégias em comum, tanto do lado privado brasileiro como do lado privado americano. Esse é o foco da missão. Mas claro que ao fazer isso, as relações comerciais sempre são estreitadas. Flávio Rosco, presidente da FIENG, Federação das Indústrias de Minas Gerais, conversando com a gente aqui na 98 News sobre essa missão empresarial em Washington, nos Estados Unidos, quarta e quinta-feira, buscando aí reverter o tarifaço para importantes setores aqui da indústria de Minas Gerais. Rosco, muito obrigado pela atenção e boa sorte a vocês nesta missão lá nos Estados Unidos. Um abraço. Muito obrigado. Um grande abraço.